Lembra que no domingo retrasado, eu estou um pouco perdido nas datas, acho que foi isso. Falamos sobre a passagem em Êxodo, quando o povo começa a murmurar, reclamando, antes tivéssemos morrido lá no Egito e não aqui no deserto, e trabalhamos o conceito de murmuração. Eu só quero fechar aquele assunto e com aquela música que eu prometi que eu traria do livro. Eu estou com o livro em mãos, eu vou ler. A música em inglês chama-se Grumblers. O que é essa? É murmuração, reclamação? Meu inglês não está... Cadê a Débora? Ixi não é. Grumblers, G-R-U-M, enfim, não tem tanto interesse, né? de Toro Harris. Aliás, falando só em reclamação e murmuração, uma coisa para ficar clara, igreja. Quando você chega para alguém pedindo uma ajuda sincera, real, não fique preocupado que você, agora não pode, então isso é algo pecaminoso. O Senhor conhece as intenções do coração. Não é verdade? Ele conhece. Eu posso chegar para o Jonatas lá e começar a falar mal do Moisés. Eu vou saber fazer isso muito bem, desse Moisés aqui agora, né? Mas se o Senhor conhece a intenção que eu estou querendo prejudicá-lo falando com ele. Então, uma murmuração, algo que o Senhor não aprova. Outra coisa é buscando uma ajuda. Será que podemos ajudar o nosso amigo e tal? As murmurações aqui do povo de Israel, elas nos ensinam, e pode acontecer com a gente também, o quanto nós estamos presos aqui. O rancor, enfim, a murmuração, as reclamações mostram quanto nós estamos com os pés fincados aqui. Então, quando as coisas saem de uma forma como nós não gostaríamos, resmungamos, murmuramos. Por isso que a gente fez bastante avaliação naquele domingo sobre isso. Então, olha a música que a filha do pastor Charles Sino estava cantando. Você já conseguiu aí, né? Alguém já ajudou. Então, em inglês, grumblers é murmurar, resmungar. Obrigado. Então, lembra do episódio que o pastor Charles Sino estava, acho que não, estava na igreja. Deixa eu ver se eu consigo ver um pouquinho antes aqui. Ele fala que é um corinho infantil. Isso, a filha mais moça, chamada Colin, na época de uma menininha sardenta, estava na primeira fila da igreja cantando essa música. E ele disse que enquanto ela cantava, ela olhava para o pai várias vezes. Lembra desse episódio? Olha a letra, que interessante. Há pessoas no campo ou na cidade que estão sempre a se queixar. Reclamam, não importa o que digamos, dia e noite sem parar. Resmungam na cidade, resmungam no campo. Resmungam dos vizinhos e não acham isso mal. Resmungam dos maridos, resmungam das mulheres, resmungam dos filhos. Foi quando ela olhou para mim. Ele coloca isso em parênteses aqui, sabe? E o resmungão nunca progride, sempre segue sempre sendo o tal. Eles resmungam quando chove e resmungam também quando não chove. Se as colheitas não amadurecem, suspiram e acolhem. Resmungam dos preços e resmungam quando sobem. Resmungam o ano inteiro, resmungam até que morrem. Outro olhar da filha para ele. Ele coloca aqui no livro. Eles resmungam na segunda, terça e quarta. Resmungam também na quinta. Além de na sexta, no sábado e no domingo. Resmungam a semana inteira, e aí uma expressão em latim, ad infinitum, ou seja, infinitamente. E ele fala assim, bem convincente, não? Alguns de nós têm o hábito de resmungar, mesmo ocultando isso no domingo. Então, essa letra eu achei muito oportuna, que a filha dele cantou num corinho, e ele o pastor Charles Sino é tão simples, e que ele fala que ele mesmo se viu tocado por essa letra, porque a filha cantava e olhava um pouco para ele. Vamos para Êxodo 19, abra sua Bíblia. Êxodo 19, vamos dar continuidade. Pelas minhas contas, igreja, eu acho que estamos perto do fim, concluindo, já chegamos daqui a pouco na época do Natal, em dezembro, então faltam talvez poucos estudos
para concluirmos esse, diria exaustivo, mas no sentido de muito conteúdo dessa história de Moisés. Êxodo 19, e eu lerei todo o capítulo. Eu saltei o Êxodo 18, damos um salto. Êxodo 18 trata aquela questão quando o sogro de Moisés vai ao encontro dele. É um texto muito direcionado para a liderança da igreja. O Jetro vai para Moisés e orienta para que ele procure chefes, estabelecer chefes dentre a multidão. Dá uma olhadinha, Êxodo 18, versículo 21. Só pincelar esse capítulo. Aliás, diz que Jetro foi lá para o... veja o verso 12. Então Jetro, 18, 12. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifício, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés diante de Deus. E aí o sogro de Moisés, no verso 14 em diante, dá umas orientações para ele, dá um conselho. E veja o conselho no verso 21. Além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade. E coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Por quê? Porque Jetro viu que Moisés não estava dando conta daquela multidão. Não estava dando conta. Então, o capítulo 18, basicamente, diz isso. E veja no verso 24, Moisés fez o quê? Deu ouvidos ao conselho do seu sogro e fez tudo o que ele lhe disse. Então, aqui um genro obediente e a voz também do seu sogro. Vamos para Êxodo 19, por favor, fique atento agora à palavra, coloque os olhos na sua Bíblia, no texto, e vamos ter algumas lições, mesmo que não demorando muito, algumas lições especiais nessa noite. Êxodo 19. No fim do 3º mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas, visto que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu de comum acordo: Faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: Virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti, porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas, estar prontos para o 3º dia, pois no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: Cuidado para não subir o monte, nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés, verso 14, então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram suas roupas. Ele disse ao povo: Estai prontos para o 3º dia, e não vos chegueis à mulher. No 3º dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. Dá para visualizar a cena, gente? E ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. Eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha,
e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá. E Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo para não acontecer que ultrapasse os limites para vir até o Senhor a fim de vê-lo, e muitos deles morram. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor insistiu: vai, desce, depois subirás com Arão. Mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até o Senhor, para que não se volte contra eles. Então Moisés desceu até o povo e lhe disse isso. Quando a gente lê esse texto, eu não sei se os irmãos querem falar. Eu estou agora saindo do meu script aqui, do meu esboço. Quando lê esse texto, o que dá para identificar? Como Deus está se apresentando aí? Qual a necessidade do povo? E como Deus se apresenta? Alguém queria falar? Porque eu li esse texto e eu fiquei muito impactado com tantas informações que tem aqui. Alguém gostaria de expor nessa leitura rapidamente? Senão a gente segue o esboço, não tem problema. Mas quando a gente os irmãos fizeram uma primeira leitura, o que nós enxergamos de imediato em Êxodo 19? A grandeza de Deus, Deus soberano. Tem mais alguma coisinha para a gente poder dar uma... Oi? Um Deus santo e que pede o quê? Obediência, santidade. Como isso foi algo que contorceu aqui dentro. Marca limites, Deus está falando. Esse monte estremecendo, fumegando. Igreja, isso deve sensibilizar a mim e a você. Como Deus exige santidade de nós. É algo forte aqui no texto, intenso. Para que não toquem nenhum monte, para que não morram. Não avance nenhum animal, nada. Então eu creio, quando eu estava lendo esse texto em casa, eu tenho o hábito de me debruçar, às vezes, como nós não conseguimos tantas vezes entender a santidade do Senhor. Essa semana nós estamos lá em casa estudando pequenos grupos romanos, chegamos em Romanos 8. E Romanos 8, não vou lembrar o versículo agora. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Paulo trabalha isso. Mas lá em Romanos 8, o que é evidente no texto é a necessidade do sacrifício pelos pecados. E eu conversei lá em casa com os que estavam ali. A pergunta é: por que Deus escolheu que fosse necessário alguém morrer para o perdão dos pecados? Por que tem que ter sacrifício? Eu até falei assim, Deus não podia mandar para a gente uma laranja azeda e falar: experimenta para ver como que é ruim, assim é o meu horror pelo pecado. Ou, não sei, machucar menos, né? E já falar que dói muito. Ele não poderia... Por que teve que ser sacrifício? Matar um animal. Ou o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro. Aí nós estudamos juntos. Foi uma forma de Deus mostrar o quanto Ele abomina o pecado. É necessário alguém morrer para que outro viva. A ideia do sacerdote pôr a mão sobre a cabeça do animal, a transferência, o sacrifício, ele é necessário para mostrar o quanto Deus abomina a prática do pecado. É preciso sangue ser derramado. E se foi no Antigo Testamento com animais, e a gente não está acostumado muito a ver essa cena. Quando eu morava no sítio, a gente via lá, matando um animal, né, um porco, um boi. E eu lembro que meu pai não deixava para ver criança ver, mas eu espiava, eu via, né? Aquele momento do grito, alguns já sabem do que estou falando aqui, né? Não é uma cena agradável.
Mas, na visão panorâmica bíblica, era para que o povo tivesse a consciência do que tinha feito. É necessário o sangue ser derramado. Essa é a ideia do sacrifício. Então, o texto em geral, de Êxodo 19, é um chacoalhão em nós. É tão antigo o texto, histórico, mas tão real, tão imediato para hoje, para falar, Werner, e coloca o seu nome também, quanto Deus dizendo para nós, abomino, rejeito o pecado, a ponto de fazer tudo o que fez aqui. Todas essas orientações. Vamos a algumas aplicações para nós hoje, observando alguns versículos agora de forma isolada. Uma pergunta antes. Qual é a maior prioridade da nossa vida? Depois dessas considerações iniciais, qual que é a maior prioridade da minha vida e da sua vida? É uma pergunta interessante. Outra pergunta, qual o investimento mais importante que eu e você faremos durante toda a nossa vida aqui na Terra? Nós não pensamos muito sobre isso. Estudos, casamento, bens, casa, carros. Mas a pergunta é, qual é o investimento mais importante? E por que eu estou fazendo essas duas perguntas? Vamos jogar luz no texto. O encontro de Moisés com Deus pode nos ensinar, nessa noite, muito sobre o nosso próprio encontro com Deus. O quanto investimos no nosso encontro com o Senhor. Veja Êxodo 19, 2. Dá uma olhada aqui na leitura. Tendo passado de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. E Israel ficou acampado ali, em que local? Em frente do monte. Igreja, este é o lugar onde Israel se reuniu diante do Senhor. Mas antes do povo poder se encontrar com Deus, antes de Moisés subir essa montanha, aliás, é só um detalhe, viu? A gente tem a ideia de que Moisés subiu no Monte Sinai, pegou as tábuas dos 10 mandamentos e desceu. Sabe quanto? Eu não tive o capricho de contar, vi isso num comentarista. Praticamente Moisés subiu e desceu 7 vezes. Aproximadamente. Então, a gente tem aquela ideia de que ele foi no monte, já subiu e desceu com as tábuas. Não. Ele foi trazendo recados ao povo. Antes do povo poder se encontrar com Deus, antes de Moisés subir essa montanha para ouvir e para receber a revelação de Deus, que o próprio Deus tinha para ele, o texto dessa noite que nós lemos mostra que Israel precisava estar o quê? Preparado. E aqui em Êxodo 19, pelo menos de 3 até 15, mostra uma lista, ou pelo menos 4 pré-requisitos exigidos por Deus, a igreja é importante, palavra do Senhor, exigido por Deus para que o povo pudesse se encontrar com Ele. Temos slides? Podemos colocar o primeiro? 4 pré-requisitos exigidos por Deus antes que o povo pudesse encontrar-se com Ele. Primeiro pré-requisito, que eles estivessem dispostos a obedecer. Dá uma olhada nos versos 3 a 6. Então Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas. Viste que os egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim, agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Igreja, o primeiro pré-requisito que Deus exigiu antes do povo se encontrar com Ele é que o povo estivesse disposto a obedecer. Serve para nós hoje? Quando nós oramos a Deus, nosso coração está inclinado à obediência. Deus queria ter certeza que as palavras dele seriam ouvidas. Por isso que ele fala com Moisés nesse tom. Se eles ouvirem, se eles guardarem. Igreja, o que nós enxergamos aqui é que Deus exigiu que o povo mostrasse uma atitude receptiva da palavra. É algo do tipo assim, Senhor, eu quero obedecer às tuas palavras. Aliás, nos versos 7 e 8 falaram isso, não falaram? Lá no verso 8, dá uma olhadinha. Faremos o quê? Tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Mas pastor, Deus já não sabia? Sabia, sim, mas era importante. Moisés levou de volta. Olha, Deus, eu falei com o povo,
E o povo disse que vai fazer aquilo que o Senhor vai falar. Então, o primeiro pré-requisito que Deus exige para que antes de se encontrar com Ele, ou para ter esse encontro, é uma disposição a obedecer. A obedecer. Vamos para o segundo, por favor. Qual que é o segundo pré-requisito? Que eles tivessem sensibilidade para ouvir. Dá uma olhada no verso 9. Então o Senhor disse a Moisés: verei a ti numa nuvem espessa, para que o povo o quê? Ouça. Quando eu falar contigo, e sempre creia em ti. O Senhor disse a Moisés, igreja: eu não quero apenas que o povo esteja disposto a obedecer, mas eu quero que eles sejam sensíveis para ouvir enquanto eu falo. O povo tem que ouvir. Prontos para escutar. Disposto a obedecer sim, mas pronto para escutar. E Deus não se a gente pode notar aqui no texto, igreja, que Deus não se apressou em revelar as suas verdades, o que Ele tinha que falar, antes do povo estar em condições de escutar e de obedecer. Deus não tem pressa. Às vezes a gente às vezes fala bastante, porque nós temos uma ansiedade de ter que falar tudo o que tem que ser dito. Não posso perder a oportunidade. Então, e você tem que falar, dar todas as recomendações. Parece que Deus não age assim. Ele quer falar algo para a gente, mas Ele está esperando para que a gente, no tempo certo, vá ouvir. Aliás, Moisés esperou quantos anos para ouvir? 40 anos no deserto. Deus trabalhou com Moisés 40 anos para quebrar o egípcio que havia dentro dele. 40 anos. Ele vai esperar o tempo certo. Lembra que Moisés tentou resolver antes de Deus? Ele matou um egípcio, enterrou na areia, não foi? Não deu nada certo. E na hora que Deus quis, as coisas começaram a funcionar. Então, talvez a nossa oração nessa noite, Senhor, não só obediência, eu tenho que ter ao Senhor, mas que meus ouvidos ouçam a Tua voz. Eu quero ter sensibilidade para ouvir Tua voz. E Ele vai esperar a gente estar em condições de ouvi-lo, para então Ele operar conosco. Vamos para terceiro pré-requisito, que eles consagrassem o coração. Êxodo 19, versículos 10, 11 e 14. Tem uma prática aqui, né? Veja aqui o 11, 10, 11. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão o quê? Lavar suas roupas. Estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Depois é o verso 14, né? Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram suas roupas. Igreja, era o ato apenas de lavar a roupa que mostrava o povo santificado? Não. Era uma evidência exterior que mostrava o interior. É apenas um gesto. É apenas um gesto que mostra como está lá dentro. Então, houve essa orientação do alto de Deus. O povo teria que lavar a sua roupa, se apresentarem com as roupas limpas, mostrando que o coração deles estava sendo consagrado ao Senhor. O coração deles. Não pense que roupa limpa vai mostrar isso, tá? Porque tem gente que pode vir com roupa limpa, mas está com o coração encardido. Não é esse o sentido. Aqui é que a mudança interior evidencia no exterior o que já aconteceu aqui dentro. Então, o outro pré-requisito que Deus exige para poder se encontrar com Ele é um coração consagrado a Ele. Meu coração pertence ao Senhor. Tudo isso Moisés, Deus, por intermédio de Moisés, está trabalhando com o povo, esses pré-requisitos, antes de se encontrar com Ele. E tem um quarto, último ainda, né? Quando eles tiverem profundo respeito pela presença de Deus. O verso 21, dá uma olhada. Êxodo 19, 21.
Então o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo para não acontecer que ultrapasse os limites para vir até que o Senhor, a fim de vê-lo, para vir até o Senhor, a fim de vê-lo, e muitos deles morram. Igreja, só os que fossem especificamente chamados por Deus deveriam subir o monte. Só. Então esse respeito pela presença de Deus era tão profundo que ninguém deveria sequer tocar o monte. Por isso que hoje vamos tomar cuidado. Qualquer coisa é... Deus que me perdoe. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, né? A gente fala isso, não fala? Nós não temos nem noção do que estamos falando. Aliás, na Bíblia em hebraico, onde se aparecia o nome de Deus, ficava em branco. Porque eles não se achavam dignos de pronunciar Yahvé, o nome de Deus. Uma reverência. E hoje colocam o nome de Deus em músicas, falando besteiras. De Deus não se zomba. Aquilo que eu me plantar, isso ele vai colher. E isso já vem lá de trás. Deus próprio orientando o povo. Nem devem tocar o monte onde a presença dele. Mas, pastor, hoje parece que a gente não aceita muito essas regras, porque hoje a ordem é avançar. É você não obedecer. Outro dia eu estava passeando com as crianças no shopping e vi que na frente do banheiro tinha aquelas fitas de segurança e tinha um guarda ali. Eu falei, mas será que o banheiro está interditado? O shopping estava tão cheio, sabe que... Aí eu fui lá e falei, está acontecendo alguma coisa? Ela falou, não, isso aí é para a meninada não entrar no banheiro, para ficar tirando foto na frente do espelho. E os clientes do shopping não conseguem usar banheiro. Entrava de 2 em 2. Eu falei, peraí, nós vamos chegar aonde desse jeito? Estão controlando a entrada do banheiro. Esse anseio de avançar. Então, a geração atual não está acostumada a obedecer regras. E talvez quando nós lemos o que está em Êxodo 19, a gente fica pensando, eu não sei se não passa na mente de alguns aqui, nossa, mas que Deus mais limitador, que Deus restringe acesso, ele devia ser o pai amoroso, todo mundo se chegar até ele. Às vezes pode isso passar por nossa mente. O Deus que se apresenta fala, cuidado, você está em condições? Se está em condições, venha. Se não está em condições, não venha. Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco mais de respeito pelo Senhor e por sua palavra. Eu também, nós todos aqui. A gente com medo de uma punição, tão logo culpa outro, não é? Uma outra pessoa, uma circunstância. Mas o Senhor está... Antes dos 10 mandamentos, que lá está pertinho, né? Está em Êxodo 20. Antes dos 10 mandamentos, Deus se apresenta como aquele que faz umas exigências. Então, eu creio que eu e você devemos orar ao Senhor, devemos clamar a Ele, mas antes nós temos aí 4 pré-requisitos que Deus exige. Vamos recordar? Primeiro, disposto a obedecer. Vamos pensar o seguinte, antes de nós dobrarmos os joelhos em casa, orarmos ao Senhor, esse acho que é um retrospecto, um vídeo que pode passar na nossa mente todos os dias. O Senhor está encontrando aqui um coração obediente? Passei no primeiro teste. Eu estou disposto a ouvir o Senhor, não só falar, porque a gente fala bastante, mas às vezes não ouve ao Senhor. Eu estou disposto a ouvir o que Ele tem para mim? Eu acho que já posso logo pensar em conversar com Ele. Eu estou consagrando meu coração a Ele. Ele é meu único Senhor. E quarto, eu tenho respeito pela presença dEle. Aí você pode ajoelhar e orar ao Senhor. Pode conversar com Ele. 4 pré-requisitos para a gente poder se encontrar com Deus. É tão claro aqui em Êxodo 19, e Deus trabalhando com o povo por meio de Moisés. Igreja, sobre esses pré-requisitos, essas exigências, o que nós aprendemos? Eu fiz essa análise em casa. Esse texto me marcou muito a mim.
antes dos 10 mandamentos, o que Deus está querendo ensinar. Sabe o quê? Eu e você podemos ter conceitos muito rasos, superficiais sobre Deus. Muito rasos. E se não falamos, agimos como se Ele fosse tão insignificante, distante de nós, um Deus que está longe. Aliás, algumas músicas cristãs dão a impressão que Deus é nosso camarada. Já viram isso? É o cara lá de cima. A gente já ouve essas coisas, umas aberrações. Um grande amigo apenas quando estamos em apuros. Esse é Deus? Sim, Ele ajuda, mas só essa leitura? E por que nós agimos assim? Porque uma visão rasa de Deus leva a uma vida rasa. Oséias fala, né? Errais não conhecendo as Escrituras. Uma visão rasa de Deus leva a uma vida rasa. Então, igreja, depreciar Deus é depreciar a nossa própria espiritualidade. Tratar Deus de uma forma superficial é o caminho para que eu e você nos tornemos superficiais. O autor do livro diz, o Charles Swindoll, veja que eu marquei aqui, trate Deus no mais profundo respeito e você notará quão profundamente as raízes da sua vida espiritual vão crescer. Deu para entender? Trate Deus no mais profundo respeito e você notará quão profundamente as raízes da sua vida espiritual vão crescer. Igreja, enfim, agora a pergunta final. Por que esse encontro com Deus? Primeiro, tem mais slides? Não, esse daqui a pouquinho. Primeiro, agora só falando aqui, depois nós colocamos os slides. Por que encontro com Deus? Primeiro, para estabelecer um temor sadio ao Deus Todo-Poderoso. Já falamos sobre isso. Dá uma olhada, Êxodo 20, 20. Vamos dar só uma folhadinha para frente. Alguém que encontrou, por favor, leia enquanto toma um gole de água. Êxodo 20, 20. Oh, essa frase final é fantástica, né, gente? Para que o seu temor esteja em vós. Com qual finalidade? A fim de não pecar. Os nossos pecados estão, infelizmente, denunciando o nosso fraco temor ao Senhor. Tem um termômetro espiritual? Tem. Nível de pecado. Está mostrando o quanto eu temo a Deus. Mas isso está relatado aqui. Para que o temor esteja em vós a fim de que não pequeis. Logo, se eu peco, o temor não está aqui dentro. O nosso problema, igreja, é espiritual. É espiritual. Tratar Deus superficialmente é o caminho para que eu e você nos tornemos superficiais. Igreja, um temor saudável vai fazer muito bem para a gente impedir de pecar. Um temor saudável, uma entrega. Eu não vou pedir para ninguém levantar aqui a mão, para ninguém testemunhar. Mas quantos aqui, eu creio nisso, tiveram a oportunidade de pecar e não fizeram? O que foi determinante? O temor ao Senhor. Deus está vendo. Não foi isso? Ah, foi. Se você perguntar para o seu coração, mas eu tive aquela oportunidade com um colega de escola, no trabalho, por que eu não fiz? Ah, o temor. Respeito por Deus, o temor ao Senhor. Eu quero colocar aquela frase, agora a próxima, é do livro, eu extraí do livro, é uma frase do Charles Swindoll. Fiquem atentos a essa leitura, ela é muito oportuna, é um trecho do livro. Por que o encontro com Deus? Quando tememos adequadamente o Deus vivo, nossa vida é mais pura. Toda pessoa evangélica que peca deliberadamente bloqueou por algum tempo o seu temor de Deus. Você e eu podemos fazer isso. Quando nos envolvemos ativamente no pecado, colocamos conscientemente de lado o que sabemos ser a verdade sobre Deus. Suprimimos, ou seja, guardamos, escondemos o conhecimento dele em nossa mente e coração. Mentimos para nós mesmos, dizendo, vamos conseguir, Deus não vai se importar muito. É fantástico, não? Claro. Ah, nossa, eu vou conseguir passar por esse pecado. Deus não vai nem ligar muito, eu vou passar sim e vai satisfazer meu desejo.
Por que o encontro com Deus? Igreja, o que o texto está sensibilizando para mim e para você é a necessidade de se apresentar a Ele de uma forma íntegra. E isso é para mim, é para todos nós. Qual a segunda lição que temos aqui em Êxodo 19? Segundo, qual a finalidade desse ajuntamento? Era para comunicar as instruções escritas ao povo. Lá em Êxodo 24, dá uma olhadinha. Êxodo 24, 12 a 14. Alguém pode ler, por favor? Êxodo 24, 12 a 14. Então, apenas relembrando, por que se tem que fazer esse encontro com Deus? Um dos motivos do encontro é para que o povo aprendesse a temer mais a Deus. E o segundo, qual que é o segundo motivo? Êxodo 24, 12 a 14. Igreja, uma questão aqui lógica desse momento de subir ao monte. Se a primeira era para ensinar o povo a temer a Deus, a segunda finalidade é porque Deus queria comunicar instruções escritas ao povo. Aliás, igreja, essa é a primeira vez na história, em toda a história, que Deus escreveu a sua palavra. Dá para imaginar isso? Um ato milagroso, fantástico. Até os dias de Moisés, a palavra de Deus escrita não existia. Nada. E pensar que eu e você hoje temos essas palavras na mão. Todo esse livro. Deus deu ao seu povo a palavra dele, para que eles pudessem conhecer a mente de Deus e obedecê-lo. Igreja, olhando para nós hoje, encerrando esse estudo nessa noite, para o capítulo 19, o que podemos ver de forma geral, panorâmica? Os irmãos falaram no começo do estudo. Eu consigo fazer uma leitura panorâmica. A necessidade de desenvolver o temor ao Senhor. Mas isso não vem de uma decisão com a qual você acorda pela manhã e diz: Senhor, hoje, a partir de hoje, eu escolhi que eu vou te respeitar, vou te obedecer e te honrar. Se a gente falar assim, igreja, com Deus assim, mas desprezando o conhecimento dEle e a sua palavra, é muito provável que não vai dar certo. Vai vir uma frustração. Você pode acordar de manhã com a melhor intenção. Deus, a partir de hoje, eu vou honrar e temer ao Senhor. Mas leitura da palavra, isso não... Vai ser frustrante. Não vamos esquecer que o Senhor impõe limites lá no Monte Sinai. Nós lemos sobre isso. E a consequência para os que desobedecem, qual que era a consequência? A morte. O Senhor oferece conteúdo para sabermos mais quem Ele é. Aliás, Deus quer se tornar conhecido. E Ele faz um pedido: santificai-vos. E eu quero concluir com a frase do Charles Swindoll. Para me santificar, nós precisamos do quê? Uma mesa, um abajur, uma Bíblia e silêncio. Para me santificar, preciso de 4 coisas: uma mesa, um abajur, uma Bíblia e silêncio. A nossa oração nessa noite: Senhor, desperta em mim o temor ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em oração. Feche os seus olhos. Trabalhe no seu coração o que nós ouvimos nessa noite. É a palavra do Senhor. Talvez você nunca tenha olhado para Êxodo 19 como olhou nessa noite. O Deus, Senhor de toda a terra e céu, soberano. O Deus que escolheu o sacrifício como forma de perdão. De sangue, a necessidade de sangue derramado. Lá pelos animais, depois pelo Cordeiro, o Filho dele. Para mostrar o quanto ele repudia o pecado. E a reflexão nessa noite é: como está o meu temor ao Senhor? O termômetro, o que ele está apontando? O meu temor está bom? Ou devo caminhar mais em direção a isso? Será que caminhamos de uma forma pensando: Deus não vai se importar muito com esse pecado, Ele não está ligando muito para isso, eu estou conseguindo satisfazer a minha carne e estou conseguindo, talvez, ter minha vida aí mais ou menos espiritual.
Quem tocar no monte vai morrer. O Senhor disse isso. Tinha limites. Quem tocar no monte, era necessário lavar as roupas. E nós sabemos que ele estava dizendo a necessidade de lavar o coração. Está terminando esse ano e logo começa um novo ano, se Deus permitir. Que o Senhor encontre corações consagrados a Ele, para a obra do reino, consagrados. E o nosso temor é a fim de que nós não pequemos, não pequemos. Senhor, desperta cada vez mais em mim e nos irmãos aqui o temor a Ti, respeito. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes tratarmos de uma forma tão leviana, tão superficial, rasa, a espiritualidade. Perdoa-nos, ó Deus. Nós não queremos nos tornar crentes chatos, não é isso, ó Deus, bravos, não é essa evidência da santidade. Não é isso, Senhor, mas alegres por ter o Senhor como nosso Deus e Pai. Respeitando, honrando, e que o norte da nossa vida, esse temor ao Senhor seja evidenciado pela distância em relação ao pecado, a Deus. Então, do que nós temos falado, cuida, Deus, da nossa boca, das nossas mãos, olhos, pés, coração, mente, ouvidos, ó Deus. Que nosso corpo seja para glorificar o Teu nome, como um gesto de sacrifício e entrega ao Senhor, ó Deus. Um culto racional, como a Tua palavra nos ensina. Que nosso corpo seja entregue ao Senhor, uma expressão de culto, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Sensibiliza cada um de nós, e que essas palavras que são do Senhor, elas calem, entrem, encontrem lugar no meu coração, ó Deus, e no coração da Tua igreja. Sensibiliza a igreja batista que se reúne na Fazenda Velha a viver um temor mais intenso ao Senhor. E sempre, sempre para a glória do Senhor. Oramos pedindo, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.